Jornadas. O podcast que caminha com a ciência. Olá, eu sou Osivan Mendonça e esse é o podcast Jornadas, uma produção dos projetos de extensão Web Rádio Porto do Capim, Espaço Experimental e Promoção da Saúde em Comunidades, com ênfase na estratégia em saúde da família. No episódio de hoje, vamos saber mais sobre vacinação e sua importância para a prevenção de doenças. Você vai conhecer como as vacinas agem no organismo e as estratégias utilizadas pela Atenção Básica de Saúde para que a população se proteja de diversas doenças. A repórter Jéssica Aquino conduz a nossa jornada de hoje. Você já ouviu falar na varíola? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela é uma doença erradicada em todo o mundo desde os anos 80. Tudo isso graças aos avanços científicos e à adoção de políticas públicas. O combate à varíola foi um marco para as ciências da saúde, pois para contê-la foi desenvolvida a primeira vacina da história. Tudo começou no século XIX, quando o médico inglês Edward Jenner percebeu que os trabalhadores rurais que tinham contato com a varíola bovina, uma forma mais leve da doença, não contraíam a varíola humana. Para comprovar sua teoria, ele injetou o vírus da varíola bovina em um menino de 8 anos. Algumas semanas depois, o garoto foi exposto ao vírus da varíola humana e não adoeceu. A partir desse momento, nascia uma arma poderosa contra epidemias e pandemias. Mas como será que uma vacina funciona? O médico infectologista Fernando Chagas responde. Então, vacina é o quê? É quando você pega um fragmento de um micro-organismo, ou um micro-organismo atenuado, ou ele morto, inativo, e inocula no músculo ou no tecido subcutâneo, que é na pele, de alguém. O que acontece? Aquele fragmento do micro-organismo, ou aquele micro-organismo morto, inativo ou atenuado, ele vai estimular que a imunidade da pessoa que está recebendo crie tanto anticorpos, que a gente chama de resposta humoral, como crie resposta celular específica, que é a imunidade celular. Então, é um estímulo que serve para que o nosso organismo possa se proteger, desenvolver defesa contra um determinado organismo que possa invadir. Então, quando aquele organismo, enfim, invadir o corpo, ele vai encontrar uma defesa pronta, que pode evitar o desenvolvimento da doença, pode evitar que a pessoa espalhe a doença, pode evitar que a pessoa evolua para uma forma grave e perca a vida ao adquirir o micro-organismo. No século XX, no Rio de Janeiro, durante uma epidemia de varíola, o médico sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu que a vacina contra a doença se tornasse obrigatória. A medida visava controlar a disseminação e passou a ser adotada somente após a criação de uma lei. Já em 1975, o Ministério da Saúde institui o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, responsável por coordenar as ações de imunizações desenvolvidas em rede através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Existem no Brasil 23 tipos de vacinas protegendo contra 19 doenças que são contempladas, né, pela nossa saúde pública, pela estratégia de imunização do Ministério da Saúde. Então, nós temos uma campanha vacinal, uma estratégia de saúde coletiva vacinal muito boa, muito eficiente, e que melhorou muito a expectativa de vida do brasileiro, né, e das pessoas como um todo, né, isso é usado no mundo todo. Então, basta lembrar que há poucas décadas a expectativa de vida do brasileiro era de entre 38 e 42 anos de idade. Isso é muito pouco, isso é absurdo. Hoje passa dos 70. Nós podemos, inclusive, fazer com que algumas doenças que eram terríveis, com mortalidade de 30%, 25% a 30%, como a varíola, simplesmente desaparecesse. Bruna Carla, sanitarista atuante na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, explica como funciona o controle de uma campanha de imunização. Esse controle é feito por diversas, não só pelas unidades de saúde, mas por uma
ramificação de setores e de programas que vem de âmbito federal, que é do Ministério da Saúde, estadual, das Secretarias Estaduais de Saúde, e municipal, que é onde tem a porta de entrada do SUS, que é, no caso, a Unidade de Saúde da Família. Então, nesses 3 âmbitos, há políticas públicas e ações que chegam tanto lá de cima, que no caso que a gente chama lá de cima é federal, até as unidades de saúde. É um caminho, um passo a passo, através de portarias, de aplicação de recursos para tais políticas, para tais ações. Então, a partir daí é que se desenvolve uma política pública, a partir de planejamento, estratégias, diretrizes federais que ressoam até as secretarias de saúde dos municípios. Logo após nascerem, os brasileirinhos já devem ter o primeiro contato com as vacinas, a exemplo da BCG e da hepatite B. Contudo, mês a mês, os bebês são vacinados contra uma série de doenças, um direito garantido através da Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975. Essa norma prevê que as vacinas obrigatórias serão aplicadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas. O pequeno Davi, de 7 anos, já conhece os seus direitos e faz questão de se proteger. Eu sou Davi, tenho 7 anos e sou estudante. Desde que eu nasci já tomei várias vacinas, antipólio, penta, contra hepatite B, BCG, tríplice viral. Dói um pouquinho, mas é só uma picadinha de nada. E também tem um Zé Gotinha que nem dói. Inicialmente, o Programa Nacional de Imunizações tinha apenas as crianças como público-alvo. Porém, ao longo da sua trajetória, surgiram várias modificações no calendário vacinal, como as doses da H1N1 e do HPV. No atual modelo, o PNI abrange todas as faixas etárias e promove hoje a maior campanha de vacinação no país, voltada ao combate do coronavírus. A vacinação da Covid é um caso à parte, como a gente está vendo atualmente, né? Tem um acompanhamento à parte, tanto pelos órgãos fiscalizadores como da própria secretaria. E os demais calendários de vacinação, eles estão ocorrendo normalmente. Aplicar um imunizante em massa é a saída mais viável para combater a Covid-19 e voltarmos a uma vida normal. Porém, mesmo com a eficácia dos imunizantes comprovada pelos cientistas, militantes anti-vacina têm posto em dúvida a segurança e a eficiência delas, alegando que provocam doenças ou até a morte. O médico Fernando Chagas reforça a importância da vacinação e a segurança das doses aplicadas. Entre 12 a 15 milhões de pessoas são vacinadas diariamente contra a Covid-19 no mundo todo. Já alcançamos números muito maiores, chegando a 20 a 30 milhões. E a gente praticamente não vivencia, ainda bem, casos de perda de pessoas com relação, por conta da vacina, né? Com relação direta à vacinação. Óbvio que quando se vacina tanta gente ao mesmo tempo, diariamente, vai acontecer de algumas pessoas morrerem, perderem, né, a vida ou sofrerem com alguma comorbidade nos dias ou semanas após terem sido vacinadas. O que não quer dizer que haja uma relação direta ao acontecido à vacinação. Muito pelo contrário. Milhões de pessoas também, né, acabam perdendo a vida ou sofrendo um infarto, AVC, um trombo diariamente em todo o mundo. E se milhões estão sendo vacinadas, óbvio que vai acontecer uma vez ou outra desses eventos ocorrerem em períodos muito próximos da vacinação, de alguém ter recebido uma dose da vacina. O doutor Fernando também destaca que completar a carteira de doses da vacina contra a Covid-19 é fundamental para garantir a imunização. Aquele planejamento inicial de vacinar todos com 2 doses da maioria das vacinas acabou caindo por terra. Por quê? Pelo surgimento de uma quantidade absurda de diferentes mutações, por conta da quantidade também alta de pessoas infectadas ao mesmo tempo no mundo todo. Portanto, agora nós estamos orientando a dose de reforço para quem tomou 2, tomar a terceira dose, e já pensando na possibilidade de mais doses em espaços cada vez mais curtos. É uma batalha literalmente uma batalha contra o vírus em escala mundial. Quem não
for acompanhando, quem não for tomando essas doses de reforço vai estar, infelizmente, desprotegido contra as variantes. Se tiver contato com os vírus de variantes anteriores, os vírus mais contemplados com as primeiras doses das vacinas, tudo bem, ele vai estar protegido, mas se ele tiver contato com essas variantes mais recentes que surgiram agora após período vacinal, aí sim corre um risco até mesmo de desenvolver a forma grave da doença. E mais, de transmitir para quem não está vacinado. Aos 83 anos, Dona Lenira Santos tomou a vacina da H1N1 e a segunda dose do imunizante contra o coronavírus. Depois de vários meses isolada por causa da pandemia, a longa espera pelo acesso às doses permitiu o retorno ao convívio familiar e social. Estou dando a fugidinha até o mercado, mas assim mesmo as meninas não querem que eu vá. Eu gosto de fazer minha feira, eu gosto de preparar minhas coisas, mas elas ainda reclamam muito porque dizem que estão estudando, não sei o quê. Eu tomei do dia 14 e agora estou esperando a terceira dose e agora em dezembro, né? A vacina é um direito de todos, previsto em lei e assegurado pelo Sistema Único de Saúde. Os imunizantes garantem a proteção não apenas de quem se vacina, mas de toda a sociedade. Então, que tal escutar o conselho do pequeno Davi? A vacina é muito importante porque ela previne que a gente pegue doenças e nos faz crescer forte e saudável. Se vacine, por favor, para que essa doença ruim chamada Covid-19 vá embora logo. Neste episódio, falamos sobre como funciona a vacina em seres humanos e sua importância para a prevenção de doenças. O médico Fernando Chagas explicou como as vacinas agem no organismo. A médica sanitarista Bruna Carla comentou como foi a campanha de vacinação contra o coronavírus, destacando que um dos principais desafios enfrentados foi o movimento anti-vacina, que põe em dúvida a eficácia das vacinas. Este episódio do podcast Jornadas foi apresentado por mim, Osivan Mendonça, e produzido por Júlia Oliveira. A reportagem é de Jéssica Aquino e a edição é de Lucas Freitas. Colaborou com esta produção o jornalista João Pedrosa. Na direção, temos as professoras Norma Meirelles, Patrícia Monteiro e Aparecida Bezerra. Siga o nosso Instagram, @podcastjornadas. Todos os nossos episódios estão no Spotify ou no seu tocador de áudio preferido. Nossa equipe vai entrar em férias e volta no ano que vem com novas reportagens. Boas festas e até o próximo episódio.